E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da ADE, a Avaliação Diagnóstica de Entrada de Língua Portuguesa, da terceira série do ensino médio. Antes da gente começar, eu preciso fazer 3 observações rápidas e bem importantes. A primeira é que, por vocês ainda estarem no período de aplicação da prova, esse vídeo é apenas de explicação, ele não tem respostas. A segunda é que eu vou focar mais nas questões mesmo, não vou ler os textos para que o vídeo não fique muito longo, então daí você pode dar pause, ler o texto e depois dar play para continuar. A terceira é que essa prova ela tem 8 versões para cada ano série e obviamente eu não consigo gravar todas para o canal, então eu acabei tendo que escolher uma delas. Então, para padronizar, eu escolhi a prova 7 de todos os anos séries. Se vocês observarem no cantinho superior direito da prova, vai ter um código, né, um número que vai terminar ou com 1, ou com 2, ou com 3 e assim por diante. Então eu escolhi todas as provas que vão terminar com o número 7 para eu fazer aqui os vídeos para o canal. Dependendo de qual é o modelo da sua prova, ela pode ter uma ou outra questão diferente ou um pouquinho mais. Lembrando que o que muda de uma prova para outra são algumas questões, mas as habilidades elas não mudam, elas se mantêm nos 8 modelos de prova, então são basicamente as mesmas, independente de qual é a prova que você pegou. Então, raciocínio, a lógica que você deve seguir, né, que você vai pegar nas questões desse vídeo, vai acabar sendo o mesmo, né, a mesma lógica que você vai seguir em outro modelo de prova. Ah, e se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha aqui na descrição, porque tem várias playlists com várias coisas que eu já gravei que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! 1. Esse texto é A. Um artigo de opinião. B. Um editorial. C. Um relatório. D. Uma carta do leitor. E. Uma reportagem. Então, para responder essa aqui, vocês têm que dizer que tipo de texto é esse. Eu vou explicar rapidamente sobre cada uma das alternativas e aí vocês vão ver qual delas que se encaixa melhor com o texto que foi lido. Então, artigo de opinião é um texto em que um autor vai dar a opinião dele sobre um determinado tema polêmico e vai defender a opinião dele para fazer você acreditar que a opinião dele faz sentido, é coerente, etc. Editorial é um texto que também vai dar uma opinião, só que ao invés de ser a opinião de uma única pessoa, de um indivíduo, é a opinião ali de uma revista, né, de um jornal. Ela responde ali pela posição política, pela posição ideológica, pelas crenças de toda uma equipe, de todo um grupo, diferente do artigo de opinião, que é ali de uma pessoa, né? Relatório é um texto que eu vou fazer para relatar uma determinada coisa, um determinado trabalho, algo ali que eu fiz, né, para prestar contas para alguém sobre algo. Carta do leitor é uma carta que o leitor escreve e publica na revista, na realidade a revista escolhe e publica, ou jornal, etc., site. Então, o leitor ele escreve ali, né, comentários e aquela mídia, né, no caso, escolhe e publica ali aquilo que o leitor escreveu. E reportagem é um texto que vai ter o objetivo de passar uma série de informações para o leitor sobre algo de uma maneira mais aprofundada, né, trazendo aí às vezes até ilustrações junto, outras coisas do tipo. Enfim, ele vai basicamente focar em trazer informações à reportagem, né? Então, informações que o leitor não tinha, ela vai ali trazer de uma maneira bacana, assim, bem articulada, para que o leitor passe a ter conhecimento, né, sobre um tema que ele não tinha. 2. Nesse texto, os termos magma, oxidante, dióxido de carbono e nitrogênio são comuns à linguagem utilizada em A. Cartazes de eventos. B. Jogos de futebol. C. Livros didáticos. D. Programas de culinária. E. Textos jurídicos. Então, aqui, né, percebam que a gente tem uma linguagem mais científica nesses termos. Oxidante, magma, é uma linguagem mais científica. De linguagem seria fácil de encontrar num cartaz de divulgação de um evento, num jogo de futebol, em um livro didático, que poderia ser de repente de química ou alguma outra matéria, num programa de TV ali de culinária, ou em um texto ali de um advogado. Que situação seria mais fácil encontrar essa linguagem?
3. Nesse texto, no termo recriaram, terceiro parágrafo, o prefixo destacado foi usado para a. Apontar excesso, b. Demarcar anterioridade, c. Estabelecer separação, d. Indicar oposição, e. Marcar repetição. Então, vocês têm que pensar o seguinte, ó, ele quer saber para que usaram essa única partezinha da palavra, que é o re, que no caso a gente chama de prefixo. Então, pensem só na palavra criaram. Uma coisa que é criada é uma coisa que tipo não existia, é lá, alguém vai lá e faz, né? Criou. Uma coisa que é recriada é uma coisa que é criada novamente, que é criada de novo. Então, alguém foi lá e viu, né? Algo que alguém fez no passado, enfim, vai lá e quer fazer de novo. E, enfim, faz novamente, repete aquela experiência, né? Então, baseado nisso, ele quer saber apenas para que foi utilizado esse prefixo, o re. Então, vocês daí apontam a alternativa correta. 4. Infere-se desse texto que o gato a. Costuma usar meias, b. Deseja conversar com o cachorro, c. Quer dormir com o humano, d. Tem o hábito de registrar sua rotina e. Vive dentro de um navio. Então, aqui ele quer saber o que a gente pode concluir, deduzir, né, da leitura desse texto. Então, é uma coisa que não está escrita claramente de maneira direta no texto, mas que a gente lendo o texto a gente percebe e chega a essa conclusão, né? Então, percebam ali que basicamente é um gato fazendo um diário de bordo, né? Falando de coisas que aconteceram ali no dia dele, o que o humano fez, etc, que a comida está acabando. O Wilson tem me feito companhia, e tem até uma piadinha aqui, né, com o Wilson, com a bola Wilson lá, o personagem Wilson do Náufrago. Enfim, tem essa referência aqui bem legal. E basicamente aí o gato tá, né, fazendo aí um relato do dia a dia dele, enquanto ele observa o humano, o cachorro, etc. Então, baseado nessa interpretação do texto, o que a gente consegue concluir, inferir? 5. Uma característica do arcadismo presente nesse texto é a abordagem de atividades cotidianas, b. A adoração pela mulher amada, c. A menção a deuses da mitologia grega, d. A representação da ingenuidade humana, e. A valorização da vida no campo. Então, aqui, nessa questão, ele quer saber qual a principal característica do arcadismo que a gente tem nesse texto, né? Então, tem que tomar cuidado, porque nas outras alternativas existem características, tem alternativa aqui que vai ter característica também que é do arcadismo. Mas não basta ser uma característica do arcadismo para ser a resposta correta. Precisa ser uma característica do arcadismo que está presente no texto. Aí eu vou encontrar a correta. Então, para isso, precisa relembrar, né, quais são as principais características desse movimento literário, o arcadismo. Então, é aquele movimento ali literário em que os poetas valorizavam muito, né, a vida aí no campo, aquele ambiente calmo, tranquilo, bucólico, do campo, do pastor com as ovelhinhas, etc. Né? Eles valorizavam bastante isso. Eles também faziam em alguns momentos menções, né, referências a valores clássicos, a deuses ali também da mitologia grega. E outra coisa que era muito presente também é a questão da idealização da mulher. Então, a mulher amada, ela era perfeita, ela era ideal, né? Ela era, assim, ela era tudo para aquela pessoa, né? Que morreria, havia sim por ela. Então, assim, tinha essa idealização muito grande também da mulher amada. Aqui eu fiz um resumo mesmo das características, falei algumas das mais importantes, mais marcantes. E vocês precisam ver nesse texto o que tem de mais marcante. Ele está falando de atividades do dia a dia, ele está mostrando o sentimento de adorar a mulher que ele ama, ele está fazendo referência a deuses da mitologia grega, ele está mostrando tanto que a humanidade pode ser ingênua, ou ele está valorizando aí a vida no campo. 6. Apesar de pertencerem a épocas distintas, esses textos são semelhantes porque a. Comparam o sentimento de paixão com uma enfermidade, b. Criticam as experiências vivenciadas na juventude, c. Descrevem as mágoas sofridas ao longo da vida, d. Expressam o sentimento vivido no primeiro encontro romântico, e. Relacionam o amor do passado ao processo de autoconhecimento. Essa questão quer que vocês façam o seguinte: percebam
Por que os dois textos são parecidos? Então, ele está dizendo o seguinte, esses textos são de épocas diferentes. Um foi escrito em uma época e outro foi escrito em outra época. Mas, apesar de serem de épocas diferentes, eles são parecidos. Por quê? Então, é isso que ele quer saber, por que os dois textos são parecidos. Então, vocês precisam ler atentamente cada uma das alternativas e procurar nos dois textos se a ideia das alternativas está nos dois textos. Se estiver nos dois textos, daí é a alternativa correta. Então, por exemplo, letra A. Compara um sentimento de paixão com uma enfermidade. Vai ver os dois textos, vai ler e vai ver se os dois textos fazem essa comparação. Se estão comparando a paixão com uma doença. Se os dois textos estiverem fazendo isso, essa é a correta. Se apenas um dos textos estiver fazendo isso, aí já não serve. E assim por diante vocês vão fazer com todas as alternativas. Vai ver se aquilo ali está presente nos dois textos. Se estiver, aí pode marcar. Se estiver só em um, aí já não é a correta. 7. Infere-se do texto 1 que o eu lírico A. Deseja rejuvenescer 20 anos, B. Foi enganado pela mulher amada, C. Pretende ter outros relacionamentos, D. Sente saudades da mulher amada e sofreu de uma doença desconhecida. Então, aqui nessa questão, ele quer saber que conclusão eu posso chegar depois que eu leio o texto 1, que é a alma dos 20 anos, né? Então, mais uma vez, é uma coisa que não vai estar escrita de maneira clara, escancarada no texto. É uma conclusão que a gente tem que chegar. Então, tem que ler o texto e, baseado no que está escrito ali, é tal coisa, né? Tipo, é aquela chavinha assim que liga que você pensa, não, é isso, depois de ler, né? Daí você inferiu. Então, o que eu consigo inferir desse texto 1? Depois de tudo aquilo que eu leio, eu consigo inferir que o eu lírico, ele quer rejuvenescer 20 anos, é nesse sentido que ele fala, tipo, literal, né? Que a mulher amada enganou ele, que ele quer ter outros relacionamentos com outras mulheres, que ele sente saudade dessa mulher que ele ama, né? Com quem ele esteve no passado, ou que ele teve uma doença desconhecida. O que eu posso concluir depois dessa leitura? 8. Nesse texto, a forma verbal destacada no trecho "limpe sempre as suas mãos" foi usada para a. Apontar uma advertência, b. Apresentar um convite, c. Dar uma ordem, d. Destacar um pedido e. Indicar uma orientação. Então, aqui a gente tem, né, esse textinho, que no caso seria uma campanha aí de saúde, para que as pessoas sejam ali orientadas, para que elas saibam o que fazer para prevenir a gripe. Então, tem um passo a passo, né? O que elas devem fazer, orientando o que elas devem fazer quando tossirem, quando forem limpar as mãos, né? E assim por diante. E ele quer saber por que ele usou essa forma verbal, limpe. Ele usou para advertir, dar uma advertência para alguém por causa de alguma coisa errada que a pessoa fez, enfim, para convidar alguém a algo, para dar uma ordem, para pedir algo ou para dar uma orientação. 9. Qual é a finalidade desse texto? A. Defender uma opinião. B. Divulgar um evento cultural. C. Ensinar um procedimento. D. Expor habilidades profissionais. E. Fazer um convite. Então, aqui nesse texto a gente tem um currículo bem diferente, né? Bem bacana. Então, se é uma empresa que está procurando uma pessoa mais criativa, com certeza a chance dela conseguir um emprego com um currículo assim é maior, né? Mas enfim, então daí tem esse currículo em que a pessoa vai estar mostrando o que ela sabe fazer, né? No que ela é boa, quanto que ela tem de conhecimento de inglês ou de espanhol e assim por diante. E diante disso, ele só quer saber para que esse texto serve. 10. Infere-se desse texto que Lara Barreto de Souza A. É fluente em língua espanhola, B. Está cursando uma graduação, C. Participa como atriz nos vídeos que produz, D. Pretende ir para o trabalho de bicicleta e. Quer trabalhar na área de música. Para responder essa aqui, precisa ficar atento aos detalhes, né? Então, assim, vocês vão avaliar cada uma das alternativas observando com atenção esse currículo. Por exemplo, é fluente em língua espanhola. Vai olhar as barrinhas, ver se as barrinhas de espanhol estão completas, para ver se pode considerar que essa é correta ou não. Está cursando uma graduação. Fala aqui que ela está, né, a formação dela, que ela já concluiu o ensino médio, e aí depois coloca aqui a faculdade, né, de graduação dela. Aí embaixo tem até aqui uma observação, estudante do período noturno. Aí vai avaliar se pode ser, então, que ela está cursando uma graduação ou não. Participa como atriz nos vídeos que produz, né? Fala aqui que ela produz alguns vídeos, né? Então, fala que
que ela é autônoma de criação e edição de vídeo, que tipo de vídeo, né, que ela cria, que ela edita, será que é como atriz, será que não é, tem essa brecha para entender que é como atriz. Pretende ir para o trabalho de bicicleta, né, tem a bicicleta aqui nos hobbies dela, então será que dá para eu concluir de que ela quer ir para o trabalho de bicicleta? Quer trabalhar na área de música, né, tem aqui um violãozinho também nos hobbies, dá para eu concluir que ela quer trabalhar aí especificamente com a área de música. Então, avaliem cada um dos itens, observando bem o currículo, vocês conseguem encontrar a correta. 11. Apesar de pertencerem a épocas distintas, esses textos se relacionam porque apresentam a busca do equilíbrio emocional na vida adulta, b. a exaltação dos elementos presentes na natureza, c. a importância da satisfação pessoal ao longo do tempo, d. a preocupação com assuntos relacionados à sociedade e a transformação decorrente da passagem do tempo. Então, aqui nessa questão, vocês precisam pensar o seguinte, mais uma vez, dois textos, que ele quer saber o que tem em comum, né? Então, vejam que no primeiro texto, ele está falando sobre mudanças, né, que ocorrem na vida das pessoas, que a vida vai moldando a gente vai mudando, e etc. E no texto de baixo, ele vai falando também que o tempo muda a vontade das pessoas, o ser vai mudando, a confiança, etc. E vai falando também sobre as mudanças, né, que vão acontecendo aí na vida de qualquer ser humano. E mais uma vez, então, é uma questão como outra que apareceu um pouquinho, algumas questões atrás, que ele está falando. Os textos são de épocas diferentes, mas eles se relacionam. Por quê? O que eles têm em comum? Então, tem que achar a alternativa que mostre o que os dois textos têm em comum. Então, vocês vão testar cada uma das alternativas. Se estiver mostrando algo que nenhum dos dois textos tem, ou que apenas um dos dois textos tem, não serve. Então, tem que achar a alternativa que mostra, né, o que ambos os textos têm. 12. Qual é o trecho que apresenta a tese defendida pelo autor desse texto? A. O internetês é e sempre será usado em contextos informais. B. Não há problemas em usar abreviações, códigos, etc. C. Desde que não seja usada essa linguagem em entrevistas de empregos. D. Portanto, o internetês não prejudica a língua portuguesa. E. Vai de cada um se interessar para estudar a língua portuguesa padrão. Aqui nessa questão, ele quer saber qual alternativa mostra a tese que o autor defende. A tese é a ideia que um autor defende e que ele quer convencer você de que está correta. Então, assim, ele tem uma determinada ideia sobre um determinado assunto, uma opinião ali, e ele quer convencer você de que está correto, então ele vai usar argumentos, etc., e aí vai defender a tese dele. Ele quer saber qual é a que mostra a tese. Vocês precisam ficar atentos, porque nas alternativas, todas são trechos do texto, né? Então, tudo está no texto, mas vocês têm que encontrar aquela que mostra justamente a tese, né? Então, para encontrar a tese, pensem aí qual é a principal ideia que ele está defendendo no texto. Então, para isso, vocês podem observar o título, ajuda bastante a encontrar. Vocês podem observar também aí o primeiro parágrafo do texto, que também ajuda a localizar qual é essa tese. Então, foquem aí no primeiro parágrafo que vocês conseguem localizar qual é essa tese. 13. Nesse texto, no trecho, já que os ciclos naturais de crescimento são respeitados, quarto parágrafo, a expressão destacada foi usada para indicar adição, demonstrar alternância, expressar conclusão, marcar explicação, sugerir oposição. Então, para responder essa aqui, a gente precisa vir para o texto e localizar esse trecho, que ajuda bastante a responder. Então, ele fala, né, que a nutricionista Aline conta que alimentos que são consumidos na estação certa também são mais saborosos, já que os ciclos naturais de crescimento são respeitados. Então, percebam aqui o seguinte, vamos trocar esse jaquê por quê, que fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Ele vai explicar, né, por que eles são mais saborosos. Então, ó, os alimentos consumidos na estação certa também são mais saborosos. Aí ele explica por quê. Porque os ciclos naturais de crescimento são respeitados, né? Então percebam que ele faz isso. E quando a gente troca jaquê por quê, que é uma palavra ali mais comum, fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Então daí vocês precisam indicar, né, o que está acontecendo, o que essa palavra jaquê está fazendo. Palavra não, né? No caso, expressão, que é mais de uma. 14. Nesse texto, no trecho, uma espécie de elemento líquido que lhe refresca a idade, segundo parágrafo, o recurso estilístico foi utilizado para a. Caracterizar o ambiente em que o narrador passeava com a sua mãe.
B. Descrever a tonalidade dos lenços que a mãe do narrador costumava usar. C. Detalhar o tipo de presente que o narrador habitualmente dá para sua mãe. D. Especificar que as pessoas ficavam felizes por atender a mãe do narrador. E. Sugerir que a mãe do narrador parecia mais nova quando utilizava lenços. Então, para isso, eu preciso voltar no segundo parágrafo, né? E ele fala assim, ó. Gosto de lhe oferecer uma carteira nova, presto muita atenção aos lenços bonitos que ela deita ao pescoço e lhe dão um ar floral, vivo. Ou seja, os lenços dão à mãe um ar floral, um ar vivo. Eles são uma espécie de elemento líquido que lhe refresca a idade. Ou seja, são uma coisa que refresca a idade dela, né? Que faz com que ela pareça que tenha menos idade. E ele continua, escolha apenas cores claras, vivas e assim por diante. Então, diante disso, ele quer saber, né, qual é o sentido que tem aí nesse trecho, uma espécie de elemento líquido que lhe refresca a idade. Por que ele utilizou essa linguagem nesse trecho? Para quê? 15. Nesse texto, há uma relação de causa e efeito no trecho. A. Gosto de lhe oferecer uma carteira nova e presto muita atenção aos lenços bonitos que ela deita ao pescoço. B. A minha mãe, que é a minha filha, fica bem de branco, vermelho. Gosto de vê-la de amarelo torrado, um azul de céu. C. Algumas lojas conhecem-me, mostram minhas novidades, encontro pessoas que sentem uma alegria bonita em me ajudar. D. Aos pais inconveniente, E. Pelo leite, correntes de ar, pelo amigas. 15. Nesse texto há uma relação de causa e efeito no trecho. A. Gosto de lhe oferecer uma carteira nova e presto muita atenção aos lenços bonitos que ela deita ao pescoço. B. A minha mãe, que é a minha filha, fica bem de branco, vermelho. Gosto de vê-la de amarelo torrado, um azul de céu. C. Algumas lojas conhecem-me, mostram-me as novidades. Encontro pessoas que sentem uma alegria bonita em me ajudar. D. Aos pais e aos filhos tendemos a amar incondicionalmente, mas com medo. E. Temia pelo azul do leite, pelas correntes de ar, pelo carreiro das formigas. Bom, aqui nessa questão ele quer saber qual alternativa vai ter uma relação de causa e efeito. Então, por exemplo, se eu disser, cheguei atrasado porque o despertador não tocou, eu vou estar ali colocando uma relação de causa e efeito. Né? A causa de eu ter chegado atrasado foi porque o despertador não tocou. E o efeito do despertador ali não ter tocado foi eu ter chegado atrasada, né? Então, eu percebo que aí nesse exemplo que eu dei, tem uma relação de causa e efeito. Agora, se eu desmembrasse essas duas frases, essa frase, né, cheguei atrasada porque o despertador não tocou, em duas, colocando um ponto ali, separando, eu continuaria dando a ideia de causa e efeito. Por exemplo, eu cheguei atrasado, ponto. O despertador não tocou, ponto. Né? Continuaria dando essa mesma ideia. Né? Então, aqui é um exemplo que eu estou dando de caso em que eu tenho essa relação de causa e efeito, e vocês precisam analisar agora cada uma das alternativas e ver em qual delas vai ter essa mesma relação de causa e efeito, né? De que uma coisa acontece por conta da outra, né? De que por consequência de uma coisa eu tenho uma outra. 16. O trecho desse texto que apresenta um fato é: A. Jorge de Lima, sofredor, telúrico e místico. B. Ele morreu em novembro 15 do ano de 1953. C. Manuel, que foi o melhor ser humano que conheci. D. Gostei tanto do discurso equilibrado, lúcido, original. Então, para responder essa questão, precisa saber a diferença de fato e opinião. Se eu disser a minha casa é amarela, é um fato, né? Tipo, a casa é amarela, realmente pintei de amarelo e pronto. Acabou, é um fato, ela é amarela. Agora, se eu disser minha casa amarela é feia ou é bonita, aí eu tô dando a minha opinião sobre a casa, tá? Então, vocês precisam aqui achar a alternativa que mostra claramente um fato, uma coisa que, tipo, não dá para contestar, é aquilo e pronto e acabou, que não tem opinião, assim, de nada, né? É a alternativa que vai ter ali um fato. 17. No trecho sirenaico, assim chamou, a palavra destacada refere-se a. Jorge Lima. B. Manuel Bandeira. C. Garrigou Lagrange. D. Mário Palmério. Então, vocês têm que voltar aqui no texto, encontrar esse trechinho,
para conseguir descobrir ao que essa palavrinha lê está se referindo. Então, quando a gente volta no texto, a gente encontra ali o texto, né? Serenaico, assim lhe chamou. E aí, quando a gente vê dentro do contexto, a gente consegue localizar. Eu até grifei aqui para vocês, é só reler dentro do contexto que vocês conseguem se descobrir a quem que esse lê está se referindo, ok? 18. Nesse texto, na palavra recomeçar, o prefixo em destaque foi usado para A. Indicar repetição. B. Marcar anterioridade. C. Reforçar negação. D. Sugerir duplicidade. Então, aqui a gente tem que dividir de novo, né? Recomeçar. Então, o que é recomeçar? Basicamente é começar de novo, começar mais uma vez, começar outra vez. Então, só começar é uma coisa. A hora que eu acrescento o re, eu mudo o sentido. Então, passa a ser começar outra vez, começar de novo e assim por diante. Então, baseando-se nessa ideia, né, do que significa recomeçar e de qual é a diferença de começar e recomeçar, ele quer saber para que serviu esse trechinho re, esse prefixo, né? Ele foi usado para quê? Para mostrar que algo se repete, algo anterior, que está negando algo ou algo duplo? 19. Qual trecho desse texto apresenta uma opinião? A. Tão antigas quanto a história da China. B. As lanternas mais comuns são as vermelhas. C. Continuam a ser um meio de expressão artística. D. E são lindas mesmo. Adoro. Então, aqui é a mesma ideia, a mesma lógica que eu falei numa das questões anteriores, né, há poucas questões atrás. Tem que ver a diferença entre fato e opinião. Opinião é o que eu acho sobre algo. Então, 3 alternativas aqui vão ser e uma alternativa vai ter uma opinião sobre algo, que é o que o autor acha sobre algo. E é essa que vocês têm que marcar. 20. No trecho ou não querem magoar o velho, a linguagem utilizada é comum em bate-papo com os amigos, encontrada em entrevistas de emprego, própria dos textos científicos, típica de uma região do país. Então, aqui ele está falando o seguinte, né? Que o pai deu uma bola para o filho, o garoto agradeceu, disse legal, e aí ele continua. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Então, esse velho aqui não é no sentido de velhinho, idoso, literal, tá? É no sentido de que é o pai, né, do menino. Então, é velho nesse sentido, né? De uma maneira ali informal, né? De falar de pai. E aí, o que ele quer saber? Essa linguagem que tem aqui nesse trecho, utilizando inclusive a palavra velho, em que situação ela é usada? Né? E aí vocês vão dizer se é em bate-papo com os amigos, entrevistas de emprego, textos científicos ou apenas em uma região do país. 21. De acordo com o texto 1, a expressão cercada de invisível bruma foi usada para apresentar a condição climática do local onde a mulher estava, comparar a mulher a uma deusa. C. Indicar que a mulher tinha características de uma pessoa orgulhosa. D. Mostrar que a mulher estava saudosa. E. Sugerir que a mulher estava descontente. Então, aqui no texto 1, ele está falando, né? Olha só o título, Última Deusa. E ele daí está dizendo que os deuses foram-se, que não tem mais, mas que existe uma deusa, né? Que tem assim o ar dessa mulher e tudo mais. E fala assim, olha aqui nessas 2 linhas, quando aparece o trechinho que a questão pergunta. Quando eu te vejo com esse andar de divindade, ou seja, andando como uma deusa, como se você estivesse cercada de invisível bruma, bruma que é nevoeiro, né? Então, basicamente, ele está falando, quando eu te vejo andando com esse ar de deusa, né? Andando como se fosse uma deusa, como se você estivesse cercada de um nevoeiro invisível. E aí ele continua aí o poema. Então, diante disso, por que ele usou essa expressão, cercada de invisível bruma? Foi para falar de uma condição climática real, né? Foi para comparar a mulher com uma deusa, para mostrar que ela tinha características de uma pessoa orgulhosa, que ela estava com saudade ou descontente. 22. Apesar de pertencerem a épocas distintas, esses textos apresentam em comum a. Admiração pela figura da mulher. B. Comparação da mulher com a natureza. C. A indicação de nomes comuns de mulheres. D. A representação da mulher na mitologia. E. A rotina de trabalho de mulheres empresárias. Então, aqui ele quer saber o que os 2 textos têm em comum. Mais uma questão de literatura comparada, né? Ele está falando, os textos são de épocas diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. O que é? É o fato de que ambos
tem uma admiração pela figura da mulher. Em ambos ele está comparando a mulher com a natureza, colocando aí nomes comuns de mulheres e assim por diante. Vocês têm que ver uma coisa que os dois textos fazem. Se for uma coisa que somente um dos textos faz ou que nenhum deles faz, não serve. Tem que ser algo que ambos os textos façam. 23. No texto 2, no trecho mulherão é aquela que pega 2 ônibus, o sufixo destacado foi utilizado para demonstrar importância, expressar afeto, indicar deboche, reforçar espanto, sugerir desconhecimento. Então aqui ele quer saber por que ele usou o rão, né, no caso de mulherão. Então mulher é uma coisa, a hora que eu vou acrescentar o alt e o ão, eu vou ter outra coisa, né, eu vou ter mulherão, então daí o sentido é outro. Então se eu só falo mulher, tá, beleza, mulher. Quando eu falo mulherão, eu tô dando um destaque, né, eu tô dando outro tom, então eu tô nossa, é a mulher, é uma mulher incrível, né? Então ela é aí ela é mais importante, ela é mais admirável e etc. Então, por que que ele utilizou esse sufixo, tá? Foi para passar qual ideia? 24. Esse texto é um artigo científico, um artigo de opinião, um relato pessoal, uma carta de leitor, uma notícia de jornal. Então aqui eu vou explicar rapidamente sobre cada um desses tipos de textos, desses gêneros textuais, e vocês vão ver qual é o que se encaixa nesse daqui. Artigo científico é um texto para divulgação de questões científicas, de uma pesquisa, de um estudo ou coisa do tipo. Artigo de opinião é um texto em que o autor vai dar a opinião dele sobre algum tema, né, que às vezes é polêmico, às vezes não, mas ele vai dar a opinião dele sobre um tema, o que ele acha, defende, né, nada o autor vai fazer uma viagem, ele vai fazer um relato dessa viagem, contar a experiência que ele viveu ali, e assim por diante. Carta do leitor é aquela carta que o leitor escreve para um jornal, uma revista, etc. E aí esse jornal ou revista avalia aquela carta, pensa, isso é legal, vou publicar aqui na seção carta de leitor. E notícia de jornal é aquele texto em que o jornal vai falar de um determinado acontecimento pontual que ocorreu em uma determinada lugar, em uma determinada região. 25. Uma das características da poesia romântica em evidência nesse texto é a fuga da realidade, a idealização da mulher, a valorização da natureza, o nacionalismo exacerbado, o pessimismo amoroso. Então vocês têm que ter cuidado aqui, porque nas alternativas vocês vão encontrar características que são típicas do romantismo. Mas vocês têm que achar a alternativa que mostra a característica do romantismo que está presente nesse texto com maior evidência, com maior destaque. Então lembrando que o romantismo era aquele período que sim tinha momentos de fuga da realidade, sim idealizava a mulher, sim, né, valorizava a natureza, enfim. E a gente tem características realmente nas narrativas que são do romantismo. Mas qual é a que está marcante aqui? Qual é a que está presente? Vejam que ele está falando sobre a moreninha, diz que ela é rainha, senhora dele, né? Olha como ela é incrível, como ela é maravilhosa, que ela é bela, mas ela não tem pena de quem morre de paixão, tipo, que ele está morrendo de paixão por ela, mas ela não corresponde a isso, né? Que ela é má nos amores, que ela é rainha, que ela fica bonita com as tranças no cabelo e etc. Então, essa mulher incrível, maravilhosa, que ele ama, mas que não está muito aí para ele, né? Então, baseado nisso, o que vocês têm que... O que vocês veem que é característica do romantismo que está mais presente no poema? 26. O tema desse texto é a expansão da tecnologia 3D, a influência da tecnologia 3D, a origem, o resultado ou o sucesso da tecnologia 3D. Então, ele quer saber basicamente qual é o assunto do texto, né? Ele não ajuda muito nas alternativas, porque é tudo meio parecido, tudo sobre tecnologia 3D. Ele só troca, tipo, expansão por influência, origem e assim por diante. Então, lendo o texto, vocês precisam ver o que do 3D que ele está falando. Ele está falando sobre como a tecnologia 3D se expandiu, sobre como ela influencia em determinadas áreas, sobre como ela surgiu, né, sobre resultados dela ou sobre o sucesso dela, sei lá, tipo no mundo, na mídia,
as famílias, etc. O que da tecnologia 3D, em específico, ele está focando nesse texto? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar também o canal. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Me fala aqui nos comentários o que você achou. É isso, até a próxima e tchau, tchau!